Recebe, Senhor Jesus, todos os meus pensamentos. Recebe, Senhor Jesus, todos os conceitos que eu tenho formado, todas as posições que eu coloquei na minha vida. Venho, Senhor Jesus, oferecer todo o meu ser em tuas mãos. Quero fazer uma apresentação para vocês da segunda parte da encíclica Humanae Vitae, que a segunda parte está baseada, alicerçada nos princípios doutrinais. Nós temos uma primeira parte da encíclica, que o Papa Paulo VI vai falar da competência da Igreja, porque muitos criticavam, dizendo que a Igreja não tem que falar absolutamente nada a este respeito. Este é um problema da vida íntima dos casais e que a Igreja não tem que tocar. Infelizmente, nós tivemos todo um período no qual, nos cursos de noivos, se falava entre marido e mulher, entre quatro paredes, tudo é válido. Nós tivemos toda uma geração formada com este tipo de afirmação. Tá? E tivemos, por isso, muitas consequências também nas famílias. Nós vamos fazer uma introdução geral. Essa encíclica do ano de 1968, Paulo VI, por causa dela, vocês sabem, ele sofreu muitíssimo. Nós não vamos ler tudo aquilo que está colocado, tá? Mas essa encíclica, o Papa vai dizer: a Igreja tem que dar uma palavra por fidelidade à palavra de Deus. Se a Igreja ficar calada, a Igreja estará sendo infiel ao mandato missionário que recebeu de Cristo. E não é um mandato parcial, só um minutinho. Eu vou chegar isto para cá e isto para cá, que me dá uma mobilidade maior, tá? Fica um pouco melhor. Você quer sentar? Não, fica em pé mesmo. Tá? A encíclica está escrita em um momento no qual todos, como já falava, são contrários à moral católica e diante daquela realidade da Revolução Sexual. O ano 68, que tantos escutamos falar a respeito dele. Neste momento, uma difusão da mentalidade contraceptiva, que são colocadas duas questões. Primeiramente, a questão demográfica e ainda uma segunda. Então, toda a questão demográfica já não tem lugar para todo mundo, e tem que dar um jeito, porque o mundo já não cabe mais. E segundo, eram colocadas, digamos, propostas de resolver as dificuldades reais de alguns casais somente com critérios científicos, esquecendo o primado da ética. Nós sabemos que nem tudo aquilo que cientificamente é possível será licitamente, será moralmente correto. Muitas coisas são impossíveis cientificamente, mas não são morais. Então o Papa, essa é uma encíclica profética, porque Paulo VI já conseguiu ver muitos anos adiante. Neste contexto é difundido o uso da pílula. Tá? E, para se justificar a pílula, são colocados os seguintes argumentos. Primeiramente, um sentido aparente, que seria um dom generoso que a ciência ocidental estaria oferecendo para aliviar a miséria dos países e dos povos famintos. Então nós vamos ver as populações que vão se multiplicando. Por quê? Pela pobreza e pela ignorância. Então vamos oferecer agora uma possibilidade científica que vai resolver este problema. Já o sentido real é um modo de manter o domínio existente, por conseguinte a defesa dos interesses dos ricos. A este respeito desta realidade, desse sentido aparente, eu sou fruto da 15ª gestação da minha mãe. Tá? Minha mãe, depois, penso que na 11ª gestação, na 11ª gestação, ela, levando a gestação com muita tranquilidade, chegou um momento que viu que alguma coisa não funcionava, que eu estava de 8 meses, foi ao hospital, o médico, não,
4º mês. Ela falou, não, já tive muitos filhos. E eu sei, volta para casa, espera o momento da criança nascer. Voltou para casa e sentia que a coisa não ia bem. Na outra semana voltou ao hospital. E a história é a mesma. Está tudo normal. Volta esperando o momento da criança nascer. Voltou. O problema é que quando ela retornou ao hospital, ela já estava com uma infecção generalizada. A criança já tinha morrido no final do 7º mês. E deu toda uma complicação. E entrou, pois muito bem, retirada a criança, porém ela entrou em coma. Esteve aproximadamente 1 mês em coma. E se falava que ela não sairia. Ou se saísse, que ficaria com sequelas muito sérias. O fato é que ela saiu sem absolutamente nenhum tipo de sequela. E neste momento, para ela foram feitas 2 propostas. Uma da parte dos médicos, que foi: vocês já têm muitos filhos, vamos fazer uma cirurgia que vai fazer com que você não tenha mais filhos. Palavra dura. Isso no início da década de 60. E, por outro lado, por parte de alguns familiares, de alguns tios, alguns irmãos, que falavam: olha, agora tem um remédio que faz com que a gente não tenha filho. E os padres deixam a gente tomar. É exatamente isso que falavam. Tá? E foi muito interessante a resposta que ela e meu pai deram, que foi: o que recebemos dos nossos pais foi a seguinte coisa: se Deus conceder um novo filho, é Ele que vai tomar conta deste filho. Efetivamente, depois disso, ainda nascemos 4. Ainda nascemos 4, dos quais 2 estão casados, um com 7 filhos, uma outra com 4 filhos, que gostaríamos de ter mais filhos, mas meu cunhado teve câncer, e depois de todo o tratamento, vamos dizer, já não teve mais a possibilidade, depois de 10 anos do tratamento, teve uma criança, que para os médicos foi um milagre, porque tinham falado que ele ficaria estéril, tá? E 2 outros que somos padres, um que está em missão no México e eu aqui, tá? E tem um terceiro irmão que é padre também, que está em Sobradinho. Porém, eu digo isso porque essa mentalidade quer atacar diretamente a igreja doméstica e a vida matrimonial. A vida matrimonial naquilo que há de mais santo, que é esta entrega de um para com o outro, não uma entrega de egoísmo, mas uma entrega de doação. Aquilo que nós vemos na revelação bíblica é que a fecundidade é um dom de Deus, não é simplesmente um problema. Aqui passamos rapidamente a maldição de Malthus, exatamente, que vai dizer que o mundo já não cabe mais pessoas, pois já não tem neste banquete lugar para mais pessoas. E Paulo VI ele dá uma resposta a isto na ONU, no ano de 1968. Ele dá uma resposta pouco tempo depois da publicação do lançamento da encíclica. Ele diz: vós deveis fazer abundar o pão suficiente para a mesa da humanidade, não pelo contrário favorecer o controle artificial da natalidade, o que é irracional para diminuir o número de comensais do banquete da vida. Aparecem dificuldades, sem dúvida nenhuma, dificuldades novas para os casais. Por exemplo, condições de trabalho, de habitação. Nós sabemos, gente, cada vez é mais difícil. Eu sempre tenho que olhar, que eu não acredito que eu aperto aqui. É uma coisa assim tão estranha, mas tudo bem, né? Por exemplo, condições de trabalho e habitação. Nós sabemos como é complicado você conseguir um trabalho que dê possibilidade de uma família maior, ou mesmo conseguir uma casa. E quando você consegue, vamos dizer, pequena, e para que você possa ir neste, sabemos cada vez é mais difícil, pois o campo econômico e da educação. E aqui faço outra observação: muitos casais
dizem: não quero ter mais filhos, para dar para este meu filho a possibilidade de estudar em uma escola particular. Não quero porque isso é um engano. Isso é um engano. Porque existindo a presença real dos pais, aquilo que a escola não chega, os pais conseguem chegar, ou por eles diretamente ou indiretamente, de um modo ou de outro. Eu dou a minha experiência e penso agora na experiência de tantos outros casais. Tá? Em casa, sempre estudamos em escola pública. Sempre estudamos em escola pública. E se eu olho os meus irmãos, pois olha, todos conseguiram muito bons empregos, todos conseguiram, mas por quê? Porque experimentaram a estrutura familiar, experimentaram a realidade familiar. Tá? E isso é o mais importante. Eu me lembro naquele tempo, o oráculo do Senhor, uma vez que virei para minha mãe e falei com ela: nós morávamos em Taguatinga. Se eu falar alguma coisa que seja aberração, não estranhe, porque eu nasci no Agapape. Tá? Antigamente era São Vicente, era uma comunidade de Taguatinga, era o hospital de Taguatinga, hoje é Agapape. Eu não sei a partir de quando se tornou Agapape, espero que não tenha sido a partir daquele momento. Tá? Mas nós tínhamos a casa, que era uma parte de trás de alvenaria e a parte da frente de madeira. Com madeira, com telhado, telha colonial, que os meus pais ganharam de não sei quem. Tá? E um dia virei para ela e falei: olha, que bom que a nossa casa é feia, porque assim os ladrões vão achar que nós somos pobres. Tá? E não vão querer roubar a nossa casa. Com toda aquela inocência da criança. Mas por quê? Por ver a beleza e a riqueza da família. E aqui aparece um outro combate, dentro daquela realidade, é no campo econômico, que a nossa sociedade cria necessidades que não são reais. E os nossos filhos são atacados diretamente por essas necessidades, como que se eu não tiver, e aqui entra a missão dos pais também, em uma catequese, que seja mostrar aquilo que verdadeiramente necessitamos. Isso independentemente de eu ter a possibilidade de comprar ou não o seu. Isso os pais têm que saber educar também. Tem que ter este equilíbrio. Ainda o questionamento sobre o valor da maternidade. Mas será que a mulher ser mãe? Pois a mulher tem tantas capacidades profissionais, a mulher, mas ter um filho e ter outro filho, isso vai gerar dificuldade para o desenvolvimento dessas capacidades. Então, por isso, um questionamento sério sobre o valor da maternidade, um questionamento sobre o valor do amor conjugal. Isto é, a vida conjugal não está em função da procriação. A vida conjugal está em função do prazer. Estamos pós-revolução sexual. Lembre-se disso. Tá? E ainda uma visão meramente racional de como lidar com o corpo, a vida psíquica, a vida social, também as leis, tá, que deveriam regular a transmissão da vida. A respeito de soluções para situações reais, João Paulo II, no Familiares Consórcio, ele vai dizer: é necessário recuperar da parte de todos a consciência do primado dos valores morais, que são os valores da pessoa humana como tal. E a ciência é chamada a aliar-se à sabedoria, mas a sabedoria que leva em consideração uma verdadeira antropologia, isto é, um verdadeiro modo de ver a pessoa. Eu não posso considerar a pessoa unicamente, vamos dizer, como aquele que vive por causa do prazer. Isso é falso. Isso é reduzir a pessoa. Duas reflexões da Maria sobre as dificuldades dos cônjuges. Por um lado, é necessário descobrir o valor do sacrifício e da cruz. Creio que todos vocês poderiam falar de experiências nas quais tiveram que fazer sacrifícios pelos filhos. Mais uma vez, peço desculpa por
falo um pouco aquilo que eu vivi em casa. E poderia falar, por exemplo, hoje um dos meus irmãos eles estão com 11 filhos. Tá? E a gente vê, vamos dizer, depois o combate de cada dia e ver, mas me recordo também, os adultos são estranhos, não são? Assim, em alguns momentos eu pensei, por quê? Quando eu escutava da minha mãe falar, veio jantar. Ela falava, só vai jantar agora? Não, hoje eu não estou com fome. Os adultos são estranhos, como que não está com fome? Eu tenho fome sempre. Tem alguma coisa que não funciona, tem alguma coisa. É claro, com o passar do tempo, deu para entender? Porque se ela tivesse fome, nós talvez ficaríamos sem poder comer. O valor do sacrifício. Mas para poder educar os meus filhos, pode ser que em algum momento eu tenha necessidade de um sacrifício mais sério, é verdade. Porém, os frutos são recolhidos, e isto vocês têm que ter certeza, como garantia. A cruz nunca é, a morte nunca é a palavra final. Sem dúvida nenhuma, poder defender os métodos naturais e a maternidade responsável é ir contra a maré. Mas este é o chamado de Cristo. O chamado de Cristo nunca foi, pensem com a mentalidade do mundo. Não. Sempre foi, vivam conforme o reino de Deus. Vivam conforme esta nova vida, não de acordo com aquilo que no final não satisfaz. E ainda, por outro lado, faz-se necessário desenvolver os meios necessários para combater as dificuldades que têm origem não na vontade de Deus, mas nas injustiças dos homens. Porque simplesmente se diz, se Deus é bom, por que Ele permite tantas situações de sofrimento? Mas espera. Vamos ver as injustiças que vão aparecendo. E por isso tantas pessoas em situações não de pobreza, de miséria. Mas por quê? Aqui, Paulo VI já dá esta palavra. Ainda a continuidade do magistério, o magistério posterior da igreja deu continuidade, confirmando a doutrina da encíclica. João Paulo II, em todos os seus escritos sobre a teologia do corpo, ele volta a falar sobre isso e enfatiza o significado nupcial do corpo, e ainda na sua diferença sexual, no seu chamado ao dom de si, e tudo isso está intimamente ligado à dimensão procriativa, que é constitutiva da verdade do ato conjugal. Também, Bento XVI, isso para mostrar como Manevite encontra depois, em todo o magistério posterior, em falar que não era que Paulo VI, naquele momento, estivesse equivocado. Ele estava correto. Porque ainda hoje na igreja, infelizmente, existem alguns que consideram o Manevite um erro. E por isso, ver que o magistério posterior confirma, mostra, não foi um erro. Bento XVI, também a Deus Caritas Est, pois falando deste amor, falando do amor de Deus, ele coliga com a questão do amor conjugal, não somente a questão antropológica, mas também aquela teológica. O homem e a mulher foram criados à imagem de um Deus trinitário, no qual dom de si e fecundidade são constituintes. A encíclica, já vamos entrar agora diretamente na encíclica, já estamos terminando a introdução. Para a alegria, porque já estamos aqui no joelho, tá? Para a alegria de todos. A encíclica está dividida em 3 capítulos. Nós vamos falar do segundo capítulo. Então, primeiro, aspectos novos, é a competência do magistério, princípios doutrinais e diretivas pastorais. Entremos, então, nos princípios doutrinais. Compete ao magistério da igreja interpretar a lei divina, seja evangélica que natural. A igreja foi constituída por Cristo como mãe e mestra. Por isso a igreja tem uma palavra para dar para os cristãos, é verdade, mas para iluminar toda a humanidade. Este iluminar não significa que isso vai ser acolhido, mas é uma palavra que a mim
está dada. O homem moderno quer, pela sua razão e vontade, não mais pelos ritmos biológicos do organismo, regular a natalidade. Nós sabemos, isto é aquilo que é difundido. Isto é aquilo que é difundido, pois preservativo, DIU, pílula, coito interrompido e tantas outras coisas. Tá? Para não falar já no âmbito de cirurgias, para não falar tantas outras coisas. Não falamos da pílula do dia seguinte. Não, vamos dizer, a igreja tem o dever de ensinar a lei divina. E ela tem um dever, porque ela não foi sua autora e não pode ser árbitra da mesma, mas só depositar e intérprete, sem nunca poder declarar lícito aquilo que não é, pela sua íntima e imutável oposição ao verdadeiro bem comum do homem. Então vamos agora, eu descobri que olhando para lá também dá para ver tudo. Eu vejo reflexo no Cristo. O problema da natalidade, como qualquer outro que diz respeito à vida humana, não se pode resolver senão com uma visão integral do homem. Isto é, em conformidade com a lei moral. Fiz alguma coisa? Não, não fiz nada. Tá, com a lei moral e os princípios da moralidade. O que eu já falava antes. É necessária uma visão integral do homem, e essa visão integral exige um justo conceito, por um lado de amor conjugal, por outro lado de paternidade responsável. E nós agora vamos então falar de amor conjugal e de paternidade responsável. De uma coisa e da outra. Primeiramente, o amor conjugal. O amor, independentemente da instância na qual ele está, ele só poderá ser compreendido se olharmos a fonte que é Deus. Porque senão o amor sempre vai cair no egoísmo. Eu amo, mas esperando a retribuição. Mas o que a revelação nos diz? Que Deus é amor gratuito. É claro? Aqui aparece um combate de cada dia, naquilo que São Paulo diz, o homem da carne e o homem do espírito. Porque é claro, nós sempre que damos algo, queremos receber. Isso em todas as esferas. E aqui nós temos que entrar na esfera do amor conjugal. Pego agora o que bom de si, porque conduz àquele que de um modo ou de outro se deixa escravizar por ela, conduz a ver o corpo unicamente como algo para a obtenção de uma satisfação. Infelizmente, muitos adolescentes, na vida de muitos casais e na vida de muitas pessoas maduras, este veneno está entrando. E é um veneno muito sério. Existem estudos psicológicos que dizem que é mais difícil deixar o vício da pornografia do que o vício do crack. Para vocês verem a seriedade. A pornografia ela vai como que minando as raízes da fé. Mas se eu de uma hora para outra me deixo conduzir por aí, o que vai acontecer? No meu relacionamento com os outros, eu vou buscar somente a mim mesmo. Então, por isso, é muito importante isso que se diz. Somente pode ser iluminado o amor conjugal se tomado na sua fonte suprema, que é Deus. E aí vamos ver algumas características. Este amor é um amor plenamente humano, ao mesmo tempo sensível e espiritual. Nós estamos em outros tempos, porém eu faço uma referência a uma palavra de Pio XII. Pio XII, ele dá uma palavra a respeito do prazer na sexualidade. Aquilo que depois João Paulo II também falou. Mas ele dá uma palavra sobre o prazer. E ele diz, é importante que marido e mulher
possa chegar, ele diz de modo muito delicado, vamos assim dizer, chegar àquele ápice de sensação e de prazer que se chama orgasmo. Ele coloca exatamente com essas palavras. E eu digo isso porque é um amor plenamente humano. E por isso o marido e a mulher têm que estar atentos para que da sua parte, cada um realmente se dê uma doação e uma compreensão para com o outro. Doação e compreensão. Por um lado, não existe nenhum tipo de tabu, vamos assim dizer, em relação àquela que é essa realidade que Deus assim quis que estivesse unida à realidade da vivência sexual. Por outro lado, este amor humano é na ajuda recíproca. Atualmente, no Instituto João Paulo II, em Roma, que hoje é o ponto de referência enquanto estudos de matrimônio e família, ali dão aula, mas logicamente poderíamos falar dos melhores professores enquanto matrimônio e família. Hoje, que temos muitos médicos e psicólogos e padres, e é interessante porque tem, de modo muito especial, vou fazer agora a referência a obras de José Noriega, que é um dos professores, lá tem vários livros escritos, que ele coloca muito claramente: na vida conjugal é importante que marido e mulher descubram o corpo do outro. Não é necessário que nos diga, olha, me toca aqui, ou não. Isso tem que se dar na comunhão e na descoberta. Comunhão e descoberta sempre é um amor plenamente humano. Sempre respeitando o outro naquilo que significa ser humano. Por isso, mesmo no amor conjugal, existe uma dimensão do pudor que deve permanecer. Parece contraditório, né? Mas não é. Não é. Porque o pudor naquilo que é não tirar do outro o mais profundo, que é esta dignidade enquanto essa realidade humana, que é um amor total, sem as ervas e cálculos egoísticos. Sabemos que, por exemplo, colocar barreiras significa não ser um amor total. Então, utilizar uma pílula, um preservativo, alguma coisa assim, significa que eu não dou totalmente. E uma coisa ainda importante, sem cálculos egoísticos. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Tá? Eu sou padre, mas eu não sei porquê. De vez em quando chegam alguns que fazem umas brincadeiras que eu não entendo muito bem o que significa. Fala, padre, uma mulher tem dor de cabeça todo dia. Eu falo, é mesmo? Dá um paracetamol. Dá. Aqui pode aparecer um engano, sobretudo da parte da mulher, que sempre é importante iluminar os casais, que é utilizar o ato conjugal também como modo de querer dominar o marido, ou de fazer uma chantagem. Isso é importante dominar, porque fazer isso é atrapalhar a vida conjugal. Porque o Espírito Santo se faz presente neste momento. Não é que a vida conjugal tem que se dar, tem um modo ruim de se falar, só porque estamos bem. Também para que possamos estar bem. Nesse sentido, João Paulo II ele ilumina muito quando ele, no amor e responsabilidade, ele fala também do egoísmo do homem, que muitas vezes na vida conjugal o homem entra sem levar em consideração a realidade da mulher, com um ritmo, uma sexualidade totalmente diverso. Então ele diz, muitas vezes o fenômeno da recusa da mulher para acolher o seu marido não é um fenômeno primordial. Muitas vezes, antes disso, já há uma vivência egoística da parte do marido. E por isso que é importante, isso aqui, quando falava Paulo VI,
Vocês veem isso em 68, iluminando uma realidade que nós sabemos que é muito presente. Ainda é um amor fiel e exclusivo. Não é hoje está aqui, amanhã se rebaixa, tá? E já foi do outro lado. E é um amor fecundo, que não se esgota na comunhão entre os cônjuges, mas que está destinado a continuar-se suscitando novos filhos. Essa é a exposição que Paulo VI, nessa parte dos princípios doutrinais, fala sobre o amor conjugal. E agora, paternidade responsável. O que é ser responsável? Aqui nós temos que ver. Porque alguns falam que paternidade responsável é você, vamos dizer, educar, ter os filhos segundo as possibilidades dos teus critérios de bem-estar. Será que isso é paternidade responsável? É paternidade na qual eu permito que parte do meu egoísmo. O que é paternidade responsável? Hoje um casal tem 4 filhos, já são sinceramente criticados. Me lembro dessa minha irmã que eu falava. Essa minha irmã, ela teve 2 filhos e teve a terceira criança. A terceira criança nasceu com uma distrofia muscular amiotrófica. O menininho, com 1 mês, ela se deu conta que tinha alguma coisa errada, não tinha força para sugar, e um corpo muito mole, tem alguma coisa que não está bem, tem alguma coisa. E efetivamente levou ao pediatra, que de Caidá, não sei se vocês conhecem, o Dr. Wilson Mar, de Taguatinga, levou, e o Dr. Wilson Mar fez ali os exames, uma coisa e outra, e falou: tenho quase certeza que essa criança tem uma distrofia. Efetivamente, foi preciso o que ele disse. A criança, tentaram indicar de lá uma internação do SARA, não conseguiram, até conseguiram uma consulta do SARA, quando ele estava com 3 meses. Estando na consulta, pediram um raio-x. Na mesa para fazer o raio-x, teve uma parada cardíaca. Reanimaram e ali já ficou internado no SARA. Ficou internado por mais 5 meses, faleceu com 8 meses. Neste momento, a pressão sobre minha irmã e meu cunhado foi muito grande, porque se pronunciarem bem, os geneticistas falaram que a probabilidade de um novo filho com a mesma distrofia era de quase 75%. Por isso seria irresponsabilidade um novo filho. Que ou ela teria que fazer a quebra, ou ele teria que fazer a vasectomia, e que não tinha outras pressões além do âmbito dos médicos. E foi interessante, porque com muito sofrimento, eles não tiveram filhos, nem maquiadura, nem vasectomia, nenhuma coisa, nem outra. Exatamente 1 ano depois da morte do meu sobrinho, morreu em 99, em 2000 foi detectado o câncer no meu cunhado. Exatamente 1 ano depois. Fevereiro a fevereiro. Foi detectado assim, entre confirmar o exame e ter que estar numa mesa de cirurgia, por questão de 72 horas. Já tinha feito 1000 exames, não tinha aparecido nada, até que em um dos exames aparece um tumor que já estava enorme. Muito bem, fez cirurgia, depois fez a terapia. Se pensava que nunca mais teria filho pela terapia. 10 anos depois, minha irmã foi grávida. E olha, para eles foi motivo, mas de tanta alegria, uma coisa de se ver a fidelidade de Deus, uma menininha fantástica, que corre para todo lado e que eles poderiam ter feito a queda, a vasectomia. Poderiam. É claro que essa é uma decisão que depende do casal. A igreja não
diz lá no mistério da cruz. Paternidade responsável. O Papa vai dizer a paternidade responsável quanto aos processos biológicos. Então ela significa conhecimento e respeito pelas suas funções. Então, aqui, naquilo de métodos naturais, é claro, vocês têm que ensinar bem um método para ajudar os casais. Para também a vivência, pois é necessário, tá? Também para a recuperação do corpo da mulher, ou por uma situação que se está vivendo em um momento específica, talvez um espaçamento um pouco maior entre filho e filho. Por outro lado, a paternidade é responsável quanto às tendências do instinto e das paixões. Então, essa paternidade significa o necessário domínio que a razão e a vontade devem exercer sobre elas. Eu já comentei uma vez com o Marcos Souza que a vivência dos métodos, eu acho que a expressão mais bonita que eu escutei foi uma vez um casal falando: vivendo um método natural, nós temos a seguinte experiência: cada mês, como se fosse uma nova lua de mel. E este período, digamos, que pois é necessária a castidade conjugal, Deus tem ido ajudando aqui, cada vez mais vamos descobrindo como um período de namoro, para chegar a este momento de lua de mel. É ver uma dimensão totalmente nova da sexualidade, uma dimensão totalmente nova daquilo que é entrar no projeto de Deus. Ainda é responsável quanto às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais. A paternidade responsável será exercida tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como com a decisão tomada, e aqui uma palavra bem importante, tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral, logicamente não utilizando métodos que desrespeitem a lei moral, isto é, seguindo o método natural, mas por motivos graves, não nos deixarmos levar por necessidades que a sociedade contemporânea coloca, ou somente por medos. Os medos, eles podem ser vencidos. É necessário muitas vezes aprender a trabalhar com os medos, sim, mas eles podem ser vencidos. Então, por motivos graves, com respeito pela lei moral, de evitar temporariamente, ou mesmo por tempo indeterminado, um novo nascimento. Aqui sempre é importante iluminar esta realidade. O que é um motivo grave? Porque neste ponto, o que é um motivo grave, se pode entrar no engano. O engano da catequese que hoje é colocada pela mídia, a catequese que hoje é dada pelo consumismo, ou mesmo o meu filho não vai passar por aquilo que eu passei. Agora espera, você hoje está na igreja, não está? Deus fez com você toda uma história fantástica. Tendo você passado aquela e aquela outra situação, você acha que Deus, que agiu na sua história, não agirá também na história do seu filho? Aqui nós temos que dar um passo na fé. Porque se olharmos unicamente com critérios humanos, nós vamos falar: mas olha, não tem como. Paternidade responsável, isso. Ainda, o exercício responsável. Gente, o número 10 da Magnificat é fundamental. Então, aqueles que não leram, eu convido a lerem o número 10 da Magnificat. É fundamental este número. E aqui eu peguei 2 pedaços deste número. O exercício responsável da paternidade implica que os cônjuges reconheçam plenamente os próprios deveres para com Deus, para consigo próprios, para com a família e para com a sociedade, numa justa hierarquia de valores. Isso aqui parece tão interessante, né? Eu vou ver se funciona ou não. Funciona. Vocês estão vendo? Só que eu não estou vendo, não adianta. Tá, eu não vejo. Aqui é uma coisa fundamental.
essa hierarquia de valores. Então vocês veem, reconheçam os próprios deveres, primeiramente para com Deus. É a vontade de Deus, aquela que vai governar o teu modo de agir no teu matrimônio. Depois, para consigo próprios, espera, qual é a verdade que está escrita no teu coração? Crescei e multiplicai-vos. Amai. Só que eu amo quando eu dou a vida. Aquele que não arrisca, no fundo não ama. Porque guarda a graça. E por isso, quando nós falamos do amor lá atrás, o amor que tem que ser inspirado na sua fonte, que é Deus. Então, para com Deus, para consigo próprios, para com a família. Quanta pressão que muitas vezes a família faz, né? Mais um filho? Como é possível? Eu conheço uma determinada pessoa que, na verdade, poderia falar de duas experiências. Uma, que a tia era enfermeira. E na terceira criança falou, agora basta, né? E eles falaram, não basta não. E a partir da quarta criança, essa tia nunca mais foi na casa do casamento para manifestar, estava ao contrário. E um outro casal, que cada vez que ela chegou na quarta criança, cesárea. A partir da quarta criança, cada vez que chegava a mãe para poder visitar, você fez a criatura, não fez? Não, mãe, não fiz. Chegou um ponto que o pai desta moça já parou de ir para conhecer os netos. Então eles tinham que levar a criança na casa dos avós. A mãe dela parou para mostrar Deus favorável a isso. Só que aqui vocês têm que ter presente a hierarquia de valores. Primeiro, Deus. Segundo, para a verdade que está escrita no coração de cada um. Família, sociedade. Nenhum governo pode impor a ninguém tantos filhos. Isso não se pode. Na missão de transmitir a vida, em relação aos pais, não são, portanto, livres para procederem a seu próprio bel prazer, como se pudessem determinar de maneira absolutamente autônoma as vias honestas a seguir, mas devem sim conformar o seu agir com a intenção criadora de Deus, expressa na própria natureza do matrimônio e dos seus atos, e manifestada pelo ensino constante da igreja. Não é que eu faço como quero, porque há algo já indicado e determinado por Deus. Eu estou ficando preocupado com os meus 13 minutos que faltam, que me sobram. Então, já temos esclarecido o que significa amor conjugal e paternidade responsável, temos que ir agora a um ponto mais importante, ou seja, sempre vai para a sequência, que exige, nesta realidade matrimonial, não separar nunca voluntariamente os dois significados do ato conjugal, significado unitivo e procriativo. Não separar nunca voluntariamente. Vai dar tempo. Ixi, vai sobrar 30 segundos. É sempre absolutamente ilícita qualquer ação dirigida à interrupção do processo generativo. A igreja é muito clara. Qualquer coisa que seja para interromper é ilícito. O aborto, querido, diretamente procurado, mesmo por razões terapêuticas. Sabemos agora toda a calúnia que estão fazendo em relação ao estatuto do nascituro, chamando de bolsa estupro, como estão, digamos, mentindo a este respeito. É um modo de tentar forçar a realidade do aborto. A esterilização, seja perpétua ou temporária, tanto do homem como da mulher, e ainda toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a criação. Nós encontramos muitos casais nos quais a esposa simplesmente já não experimenta
nem prazer na sexualidade. E aí, é claro, sempre com muita delicadeza, sempre com muita delicadeza, você tem que tentar ajudar. E é interessante que em muitos desses casais existe uma ferida, que é o ato conjugal íntegro, no qual o homem obtém prazer e a mulher fica a ver navios. Só que isso, se entra na vida conjugal, pode ter consequências muito sérias. E quando eu digo isso, eu estou falando com base na perspectiva médica e na perspectiva psicológica. Eu não estou falando porque eu tenho que defender uma doutrina dada pela Igreja. Porque para escrever este documento, Paulo VI trabalhou com uma comissão que Pio XII já tinha criado. E deu sequência ao trabalho. Médicos, psicólogos, casais, teólogos, filósofos. Ele trabalhou, não foi uma coisa que o Papa hoje levantou de mau humor e simplesmente falou: pois olha, eu não tenho uma esposa, pois muito bem, caros casais, vocês agora, como alguns buscam criticar, você entende? Alguns buscam uma outra realidade. Eu já não sei onde nós estamos, já me perdi completamente. A esterilização seja perpétua, muito bem, ou temporária, como também toda ação em previsão durante o ato conjugal, que possa, nesse sentido, não permitir que chegue à sua realização natural. O recurso aos períodos infecundos é lícito se, para distanciar os nascimentos, existem sérios motivos. Gente, isso aqui que eu estou colocando são citações que eu peguei diretamente do documento, tá bom? Se existem sérios motivos, isto é, quando há como objeto a realização do valor da paternidade responsável. Então, número 16, o recurso aos períodos infecundos permite que os cônjuges usufruam legitimamente de uma disposição natural, cresçam na virtude da castidade conjugal e deem prova de amor verdadeira, integralmente honesto. Tá? Então, se fala que o ato conjugal seria para procriar, se eu estou fechando os períodos infecundos, eu estou sendo hipócrita. Não se trata disso, absolutamente. Absolutamente. Tá. A utilização dos meios diretamente contrários à fecundação, mesmo que tal uso esteja inspirado em razões que podem parecer honestas e sérias, é ilícita e impede-se o desenvolvimento dos processos naturais. Os meus pais já morreram. Esse ano fez 5 anos que minha mãe morreu e 10 anos que meu pai morreu. É claro que eu sou caçula, né? Então vocês têm a caçula de 15. Tá? Então, minha irmã mais velha, tá? É mais velha. É fácil ser mais velha que todos vocês. Isso é normal. Isso vai ser, é claro, se fôssemos 3, poderia assim estar pouca coisa a mais, porque eu estou acabado, mas sou jovem. Tá? Mas, o que acontece? Meu pai era taxista. Não é que tivesse assim um trabalho maravilhoso. Tinha dia que a praça dava, tinha dia que não dava. Sempre me recordo uma das minhas irmãs que falava que teve um tempo no qual ela tinha que ir a cada dia comprar arroz. Cada dia comprava arroz. Porque, claro, dependia do que chegava. Aí um dia, o dono da mercearia, naquele tempo que você comprava o arroz ali, pegava a caneta, né? O dono da mercearia falou: mas por que você vem todo dia e já não compra o arroz para uma semana inteira? Aí ela era muito novinha ainda, mas muito orgulhosa. Tá. Falou: não, porque eu gosto de arroz fresco. Eu gosto de arroz, por isso todo dia eu compro. Tá? Mas aqui nós temos que ver esta realidade. Volto a dizer, gente, os motivos, a generosidade com o projeto de Deus. Faço uma observação que vocês talvez já tenham escutado em algum momento.
alguns padres que vão dizer: o método natural é muito bom, mas tenho medo porque pode se tornar a pílula católica. Vamos dizer, vocês já têm escutado isso, né? É uma verdade? Não. É uma verdade? Sim. Isto é, aqui entra a formação das consciências. E aqui tem uma palavrinha do nosso caro Karol Wojtyła, no livro Amor e Responsabilidade. Ele diz, ele adverte sobre o risco de mal interpretar o método natural. Ele diz: falando do método natural, aceita-se frequentemente o mesmo ponto de vista que para os métodos artificiais, isto é, o ponto de vista desde princípios utilitarísticos. Assim concebido, isto é, se o método natural for concebido deste modo, o método natural acaba por ser somente um dos meios destinados a assegurar o máximo de prazer, sendo que estaria sendo conduzido por vias diversas daquelas dos métodos artificiais. Pelo contrário, o seu segredo está encerrado na prática da virtude. A técnica não representa aqui uma solução. Por isso a importância da formação das consciências. O método natural é um dom grandíssimo de Deus para se crescer no amor para uma pessoa, na castidade, no controle de si, para diversas outras realidades. Mas ele não pode entrar como um modo egoístico de viver a sexualidade. Então tem aquelas mulheres que são matemáticas. Então, o problema é quando a matemática entra no final de trigonometria, que ainda trigonometria a gente conseguia aprender. O problema é quando entra naquelas outras coisas que você não consegue aprender. Que vai para um lado, o negócio vai para o outro e é um caos. Não tem uma regularidade no ciclo. Tá? Mas tem mulheres que têm um ciclo mais regular do que o Big Bang. É uma coisa assim. E aí qual é o sentido disso? Se utilizar o método natural de um modo egoístico. Então é importante sempre esta atenção. E consequências da regulação artificial. A regulação artificial, tá? Já que nós falamos, e que o Papa fala da beleza do método natural e da paternidade responsável do amor conjugal, ele vai dizer: é um caminho fácil para a infidelidade conjugal e degradação da moralidade. É claro, não tenho um compromisso com a outra pessoa. Eu simplesmente fico, como a Luísa diz, né? E é tão complicado quando chega uma pessoa na confissão e fala: padre, eu fiquei. Aí você fala: não, mas eu agora estou ficando também. Ou agora estou em pé, ou eu agora estou assentado, eu também estou ficando. Tá, mas quando você diz fiquei, o que você está querendo falar? Às vezes o ficar significa que deu um beijo, às vezes uns amassos, e às vezes, deixamos falar, ainda a perda do respeito pela mulher, porque é poder ver unicamente como objeto, para a minha satisfação. O risco que governos querem impor à coletividade, aquela que é a decisão diante de um problema familiar. Que não é o governo que tem que indicar. Temos uma população muito grande ou não. Nós vamos falar aqui, por exemplo, do caso clássico, que é a China, a lei do filho único. Tá? Não vamos falar a esse respeito, e é interessante, porque ali, nessa lei do filho único, as mulheres querendo ter filhos homens, porque depois podem trabalhar, depois podem produzir, e depois todo mundo ficou sensibilizado com aquele menininho que foi encontrado no carro, na tubulação. E de todo mundo apareceram propostas de adoção. Interessante, né? Aquilo era fruto de um aborto, aquela realidade. E depois, hipocritamente, as pessoas falam favoráveis ao aborto. Nós vemos essa esquizofrenia. E que nós temos que ter clareza nas nossas ideias. Ainda, o Papa disse que uma consequência da regulação artificial é uma busca de total domínio do homem sobre o seu próprio corpo. Eu sou aquele que manda sobre o meu corpo. Eu sou aquele que
governo o meu corpo. E aí, eu pergunto, por que você teve medo do meu nascimento? Obrigado. Você me deixou nascer. E muitas vezes aparece o medo. Perfeito. Não sei se nós